Abra sua Bíblia comigo. Êxodo, capítulo de número 5 e o versículo de número 1. Prometo que eu não vou demorar muito. Êxodo 5 e o verso de número 1. Domingo agora nós vamos ter recebimento de novos membros. Se você não foi recebido como membro ainda, já frequenta a nossa igreja aqui há um tempo e deseja se tornar membro, fala comigo após o culto aqui também, né? Dá o seu nome para mim, que tem um café de comunhão aqui, domingo, 9 horas da manhã, tá? Para novos membros. Êxodo, capítulo de número 5 e o verso de número 1. Depois você fica com sua Bíblia aberta. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Você pode dizer amém por isso? Deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Eu vou submeter a minha palavra hoje ao seguinte tema: você tem uma promessa, não negocie com o inimigo. Você tem uma promessa. Tem alguém que tem promessa aqui? Tem alguém que está debaixo de uma promessa? Você tem uma promessa, não tem negócio com o inimigo, porque o inimigo vai tentar negociar. Quando Deus apareceu para Moisés no Monte Horebe, deu uma missão para ele. Não é essa missão desse filme que aparece aí, Missão Impossível, não. Mas foi uma missão quase impossível. Um homem ir diante do maior império do mundo e falar para ele assim: eu estou com uma palavra de Deus. Chegou a hora do meu povo ficar livre. Deixa o meu povo ir. A maior potência da época. E a Bíblia diz que Faraó, que era o comandante da nação que subjugava Israel, o Egito, a nação mais poderosa da época, disse: não conheço esse Deus e não vou libertar o povo. Nós estamos falando de um povo que estava preso há mais de 400 anos, meu amado. Até que a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e levantou um libertador, que é Moisés. Você conhece muito bem a história. E a Bíblia diz que Deus, quando o Faraó endureceu o seu coração e disse para Moisés sucessivamente: eu não vou deixar o povo ir, Deus começou a enviar as pragas do Egito e começou a quebrar o orgulho de Faraó. E todas as vezes que ele sentia que uma praga vinha e destruía parte do seu império, ele começava a se quebrantar. Foi aí que Faraó teve a brilhante ideia de começar a tentar negociar a saída do povo. Irmãos, quando o povo saiu, não é quando Faraó disse assim, repentinamente: Moisés, então é o seguinte, não aguento mais praga, eu vou deixar o povo ir. Não. Faraó quis negociar a saída do povo, e ele foi fatiando essa negociação. Porque o diabo é assim. Ele sabe que você tem uma promessa, mas ele vai negociar a forma como que você vai viver essa promessa. Ele quer colocar cláusulas. Sabe, irmãos, quem aqui já assinou contrato de carro? Quem aqui já assinou contrato de compra de casa? Sabe que no finalzinho, igual propaganda de carro ou de imóvel, sempre embaixo na tela aparecem as letrinhas pequenas? Umas letrinhas pequenininhas que, se você não tomar cuidado e não ler, você pode estar entrando numa enrascada. E depois você vai falar assim: eu não sabia. Mas tem as cláusulas, que são as negociações que você vai ser pressionado a ceder para você viver aquilo. O diabo sabe que nós temos promessas. O diabo sabe que tem uma promessa de Deus sobre você e sua casa. O diabo sabe que tem uma promessa sobre a vida dos seus filhos. O diabo sabe que existe uma promessa do seu casamento. O diabo sabe que existe uma promessa sobre a sua vinda aqui para esse país. Tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vinda aqui para esse país. Como Deus tem uma promessa para você aqui. O diabo sabe disso. Então, como ele não pode impedir o cumprimento da promessa, ele vai tentar negociar a execução dessa promessa. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. E a Bíblia diz que Faraó faz 4 propostas para Moisés. Quantas propostas ele fez? Quantas propostas ele fez? 4. A primeira proposta que ele fez está em Êxodo capítulo 8, versículo de número 25. Então chamou Faraó
a Moisés e a Arão, e lhe disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. 8:25 de Êxodo. Se você tem a sua Bíblia, procure, grife isso. Sabe, quando ele começou a sentir a pressão das pragas, ele disse para Moisés: Moisés, tudo bem, eu deixo vocês sacrificarem ao seu Deus, mas eu quero fazer um negócio com você. Sacrifica aqui mesmo no Egito. Faz o que você tem que fazer aqui mesmo. Adore ao Deus que vocês falam que vocês vão servir. Não vai no deserto, não. Adora aqui dentro. Faraó ofereceu a Moisés a possibilidade de adorar o Deus de Israel dentro do próprio Egito. Resposta de Moisés: Moisés não aceitou. Nós não vamos adorar no Egito, nós vamos adorar no deserto. Sabe, querido, Deus não aceita um sacrifício na terra da escravidão. Não adianta a gente querer achar que pode servir a Deus dentro do Egito. Deus nos tira do Egito. E na tipologia bíblica, Faraó é o diabo. O Egito representa o mundo, simboliza o mundo, o lugar do pecado. E Deus está querendo nos ensinar uma lição. Se queremos servir a Deus de verdade, nós não podemos fazer no Egito. Tem que ser no lugar onde Deus quer. Uma nova vida. O que é que nós aprendemos com isso? Que tem que sair do mundo e consagrar a vida ao Senhor. Deus requer uma mudança. Sacrifício no Egito significa um falso ensino e uma falsa conversão. Faraó fez com aquela proposta, queria que Moisés e o povo de Israel pensassem que estariam agradando a Deus. Vocês podem ficar aqui no Egito que vocês vão estar agradando a Deus. Isso é uma mentira do diabo. Você não precisa sair do mundo, continua no mundo, mas fala que você ama a Deus. E de vez em quando você for na igreja, você fala: quando eu vou na igreja eu me sinto tão leve. E quando você for na igreja, fala: eu gosto de ir na igreja porque eu gosto dos louvores. Queridos, eu quero dizer para você, Deus não nos quer servindo ao Senhor no Egito. Sabe por quê? Porque existe uma mudança nos esperando, uma mudança geográfica. Às vezes o que Deus quer, querido, é nos livrar para que possamos adorá-lo e servi-lo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Egito é a terra da escravidão. Aqui o deserto é o lugar da adoração. E eu digo uma coisa para você: eu prefiro estar fora de um império chamado Egito, servindo a Faraó. Eu prefiro estar fora desse império e estar no deserto, mas servindo ao Deus verdadeiro. Eu prefiro estar fora do lugar onde há uma aparente abundância e estar no deserto onde há escassez, mas viver a provisão sobrenatural de Deus na minha vida. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Querido, a nossa vida, ela precisa passar por uma mudança. Nossa vida precisa passar por uma transformação. Tem gente que quer negociar e aceita negociar com o inimigo. Deixa eu fazer todas as coisas que eu gosto de fazer e continuar na igreja. Por isso que algumas pessoas não suportam ficar numa igreja onde se prega a verdade. Porque quando é confrontado, o ouvido dói, o coração fica pesado, porque não aceita a mudança, não aceita a transformação. Não tem como a gente servir a Deus na terra de Faraó. Deus quer nos livrar desses lugares. Deus quer nos distanciar do Egito. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre você aqui. O melhor lugar para você estar é no deserto, mas servindo a Deus, ao invés de estar no Egito servindo a Faraó. Então essa foi a primeira proposta que Faraó fez. Vão, mas fica aqui. Vão, mas continuem aqui. E Moisés disse: não tem negócio, a gente precisa sair daqui. E aí vem a segunda proposta de Faraó, Êxodo capítulo 8 e o versículo de número 28. Disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Irmãos, eu não sei se o pessoal da mídia consegue me ajudar colocando o verso 28 de Êxodo, o capítulo de número 8. Capítulo 8, verso 28. Eu vou deixar vocês irem para que vocês sacrifiquem.
Tá bom? Não é isso que vocês querem? Pode ir. Vocês vão sacrificar ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Ora também por mim. Sabe, querido, até Faraó vai bancar de espiritual para negociar com você. Sabe, o diabo, ele se transfigura em anjo de luz, diz a Bíblia. Ele vai fazer uma proposta parecida com a proposta de Deus. Você fala assim, ele cedeu. Irmãos, o certo era Moisés falar assim, é isso então, liberou, a gente vai. Só que tem uma cláusula naquilo que ele estava dizendo. Coloca de novo o texto aqui. Não vades longe. Ou seja, fica aqui por perto. Sair do Egito, mas não ir muito longe. Ele propôs que os israelitas saíssem, mas que permanecessem em uma região próxima. Por quê? Para que ele pudesse ainda manter o controle. Sabe, é isso que o diabo quer. Ele quer, eu vou deixar você servir a Deus, mas lembre-se, eu ainda quero algum controle na sua vida. Eu quero você por perto. Guarde o que eu vou dizer aqui para você. Morar na divisa do Egito é tão perigoso quanto estar no Egito. Eu perdi você aqui hoje à noite. Morar na divisa, na fronteira com o Egito, é tão perigoso quanto morar no Egito. Em Gênesis nós temos um exemplo clássico disso. Quando Ló, o rebanho de Ló cresceu demais, junto com o do seu tio Abraão, Abraão chegou para ele e falou assim, Ló, escolhe o lado, o caminho que você quer seguir. Se você disser, eu vou para a direita, eu então irei para a esquerda. Se você, meu sobrinho, disser, eu quero a esquerda, então eu vou para a direita, eu vou deixar você escolher. A Bíblia diz que Ló viu as campinas de Zoar, que faziam fronteira com Sodoma e Gomorra. As campinas verdes de Zoar. E a Bíblia diz que Ló, muito humilde, né, colocou os olhos naquela baixada. Pensa numa terra que era só baixada. Olhou e falou assim, ô tio, eu sou muito humilde, tio. Eu me contento com pouco. Eu fico com essa terra aqui que é só baixada, não tem morro. E sabe o que Abraão escolheu? A terra de Canaã, que é pedra pura e deserto. Ele disse, é para lá que você quer ir? Então eu vou para cá. E a Bíblia diz que a escolha de Abraão foi a escolha de Deus. E Deus fez Abraão prosperar no lugar onde ele estava. E a Bíblia diz que Ló foi estendendo as suas tendas. E a Bíblia usa essa expressão, foi estendendo as suas tendas. Ou seja, ele foi crescendo em direção a Sodoma e Gomorra. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. O seu crescimento está indo na direção de Canaã ou o seu crescimento está indo na direção de Sodoma e Gomorra? Para que lado você está crescendo? Irmãos, tem gente que está crescendo e achando que está abafando. Tem gente que está crescendo e está dizendo assim, eu estou arrebentando nas horas. Mas eu estou ganhando é dinheiro. Mas eu estou arrebentando de ganhar dinheiro. Só que ele está estendendo as tendas. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Pergunta para quem está perto de você, para que lado você está crescendo? Diga aí para mim, diga aí. E você sabe o final da história de Ló. Você sabe o final da história da mulher de Ló. Então, queridos, quando Deus nos chama para servir, quando Deus nos chama para viver uma vida para Ele, quando Deus tem promessa na nossa vida, nós não precisamos negociar os princípios que Ele tem para nós. Deus tem promessa sobre você. Quem aceita a Jesus se distancia do Egito e não se aproxima dele. Aceitar e entregar sua vida a Cristo significa que você vai ter que fazer mudança de lugares físicos, vai ter que abandonar vícios, vai ter que mudar, se distanciar de comportamentos, de coisas que você fazia antes de você entregar sua vida a Cristo. Sua vida mudou agora. Você vai ter que se distanciar daquele linguajar. Crente que fala palavrão, que xinga palavrão no trabalho, fala palavrão com outras pessoas. Irmãos, continua frequentando as mesmas rodas do Egito, continua indo em happy hour com ímpio, continua frequentando. Eu perdi você aqui hoje à noite, querido, não tem ninguém para dar um glória aqui hoje, não? Você continua, você quer servir a Deus, mas você quer aceitar a proposta de Faraó, vai, mas fica por perto. Ficar por perto significa que Faraó vai ter o controle. Eu vim pregar para alguém aqui
que quem controla a sua vida não é Faraó, que quem controla a sua vida é o Senhor, que quem controla a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Tem mais alguém aqui que pode dizer: eu saí do Egito e estou longe do Egito, eu não estou na fronteira? E eu vim dizer para alguém aqui: você está tão longe que o diabo não vai conseguir te pegar em nome de Jesus. Ou alguém tem que fazer um barulho de vitória aqui dentro dessa casa. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus, Tiago disse, e Deus se achegará a nós. Nós não podemos estar aí, irmãos, para que lado está indo a nossa espiritualidade? Para que lado está indo o nosso relacionamento com Deus? As pessoas estão se distanciando de Canaã, se aproximando do Egito e não estão sentindo isso. Não estão percebendo que estão construindo e que estão crescendo na direção errada. Cuidado com o falso crescimento, porque esse falso crescimento pode trazer um prejuízo grande lá na frente. Tem alguém comigo que pode dizer amém? Então diga para quem está perto de você: não negocie. Do jeito que você falou aí, parece que até você está negociando. Fala: não negocie com o inimigo. Agora complete: você tem uma promessa de Deus, você não precisa disso. Você tem uma promessa de Deus, você não precisa disso. Tem alguém comigo aqui? Você não precisa disso, você tem uma promessa de Deus. Então primeira proposta do diabo: eu liberto vocês, mas vocês continuam presos. Eu deixo vocês sacrificar, mas sacrifica aqui. Aí Moisés disse: não tem negócio. Aí ele vem com a segunda proposta: tá bom, eu deixo vocês irem, mas fica na fronteira, fica perto, só para eu saber, só para eu ver o que está acontecendo. E ainda disse assim: aproveita e ora por mim também. Aí veio a terceira proposta, porque Moisés não aceitou nenhuma das duas. Está em Êxodo no capítulo 10, do verso 1 até o verso 11. Esse não precisa colocar porque é muito longo, eu sintetizo aqui para você. A Bíblia diz que Faraó fez a seguinte proposta para Moisés. Lembre-se, nessa altura do capítulo 10, Deus já tinha mandado 7 pragas sobre o Egito. O orgulho de Faraó estava sendo esmiuçado, esmagado. E Moisés ia se fortalecendo diante dos olhos do Egito, e Faraó cada vez mais acuado. Então Faraó aumentou a proposta. E no capítulo 10 a proposta é a seguinte: eu deixo vocês irem, eu só vou pedir que vocês deixem uma coisa: deixem os seus filhos e deixem o gado e as ovelhas de vocês. Tá bom, Moisés, podem ir os homens, podem ir vocês, eu deixo vocês irem servir. E a Bíblia diz que Moisés deu uma resposta para Faraó no verso de número 9. E disse Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas, com os nossos bois. Havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Você sabe qual que era a proposta do inimigo? Eu deixo você ir, mas eu vou dividir a sua família. Vai o marido, deixa a esposa. Vai a esposa, deixa o marido. Ou, aliás, eu vou deixar o casal ir, mas os filhos de vocês, deixa aqui, que eu vou cuidar deles para vocês. Sabe, querido, o inimigo, diga comigo, o inimigo, ele tem uma proposta: dividir a nossa casa, separar os casais, separar os casamentos. Irmãos, essa palavra aqui, ela é milenar, a palavra que eu estou pregando aqui hoje. Ela é milenar, mas a verdade continua em pé até hoje. E quantas vezes eu vi isso aqui nessa terra? Quantas vezes eu vi isso acontecer aqui nessa terra? O inimigo faz uma proposta: eu sei que você tem promessa, eu sei que você veio para cá debaixo dessa promessa, mas eu vou negociar com você. Eu divido você do seu esposo, da sua esposa, eu vou separar a sua família. Irmãos, e guarde o que eu vou dizer aqui para você, guarde o que eu vou dizer: de que vale um crente ganhar o mundo inteiro, ganhar a América inteira, ganhar os dólares todos para si, para a sua conta bancária, e sacrificar a sua família e dividir a sua casa? O que adianta, meu irmão? Você está com a conta, né,
Pastor, Deus tem me abençoado, está sobrando, estou com $53 mil, 783 guardado na conta. Mas a família está escangalhada, o casamento não está bem, os filhos não estão bem. Eu pergunto, o que é que vale isso? O que é que vale a destruição da família? Eu prefiro viver com pouco menos, mas ter o prazer de estar pregando aqui para vocês e ver a minha esposa sentada aqui na frente e as minhas filhas servindo ao Senhor aqui. Sabe por quê? Porque isso não tem dinheiro que paga. Cuidado, querido, porque você pode estar vivendo uma promessa na parcialidade e achando que essa é a promessa inteira. Eu deixo você ir, você diz, eu vou. Mas o diabo diz, não, tem alguma coisinha que tem que ficar comigo aqui. E eu vou dividir a sua família. Deus está falando conosco aqui. Que é isso que está acontecendo com muitos. E acontece também, queridos, eu estou incluído nessa palavra. Porque eu não estou isento disso por ser pastor. Porque eu estou cansado de ver isso acontecer na vida de pastores também. Pastores e pregadores. Que aceitam, que acham que o cumprimento do ministério é perder a família. É perder o casamento. Então eu tenho visto líderes, pastores, que se dão muito bem no ministério, mas não tem um casamento abençoado, ou nem casamento tem, não tem um exemplo para passar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos dizer, como Moisés disse, Satanás, Faraó, para trás não vai ficar ninguém. Tem alguém comigo aqui hoje à noite? Nem os velhos, nem os meus pais vão ficar para trás, nem a minha esposa vai ficar para trás, nem os meus filhos e filhas vão ficar para trás, nem os animais vão ficar para trás, ninguém vai ficar para trás. Eu vim aqui hoje liberar uma palavra profética aqui. Se você não aceitar negociar com o diabo, você vai entrar com toda a tua família no céu em nome de Jesus. Se você não aceitar negociar com o inimigo, eu libero essa palavra profética, ainda que você, quem sabe, tem um filho, uma filha que não está na presença de Deus. Se você se firmar, se você dizer não, diabo, Deus vai garantir a entrada da tua casa todinha no céu em nome de Jesus. Eu não estou pregando aqui para uma família, para uma igreja de famílias divididas. Eu estou pregando aqui para uma igreja de famílias que vão viver o cumprimento da promessa de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus. Levanta a sua mão aí, se você crê, para receber. Eu quero declarar, não vai ficar ninguém para trás. Você vai entrar com seu esposo no céu. Você vai entrar com sua esposa no céu. Você vai entrar com seus filhos no céu. Nossos filhos não vão ser drogados. Nossos filhos não vão ser viciados. Nossos filhos não vão ser perdidos. Nossos filhos não vão dar um mau testemunho. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ah, meu irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Diga para esse crente que está do teu lado aí, fala, não vai ficar ninguém. Diga aí para alguém. Se Faraó, alguém vai mandar uma mensagem para Faraó aqui hoje. Alguém vai mandar uma mensagem para o diabo. Não tem negócio. Não tem negócio. Não tem negócio. Não tem negócio. Vai sair do Egito todo mundo em nome de Jesus de Nazaré. Melhor herança que você pode deixar para os seus filhos é servir ao Senhor. Melhor herança que você pode deixar para eles. E que adianta você deixar uma fortuna? Pastor, vou deixar 8 lotes em Valadares. Vou deixar um apartamento em Ipatinga. Vou deixar, pastor, uma fazenda lá em Açucena, lá no Goiás. O que adianta isso tudo? E eu quero que você tenha. Eu quero que você tenha mesmo para deixar. Mas eu não quero que isso seja a principal coisa. Eu quero que seus filhos sirvam ao Senhor. Então não negocie. Sabe por quê? A pessoa está tão embaraçada nos part-times, no trabalho e tudo, mas não tem tempo de ver o filho crescer. Não tem tempo de curtir o esposo ou a esposa. Não saem juntos. Não vem para a igreja. Você está perdendo, amado. Não negocie. Você tem uma promessa de Deus e a sua promessa não está vinculada àquilo que o diabo vai dizer para você, aquilo que Faraó vai dizer para você que você tem que fazer. O Deus que te prometeu, Ele vai garantir a resposta certa. Ele vai garantir o processo.
pode ir no caminho que Deus propôs, que Ele vai garantir aquilo que vai acontecer na sua vida. E aí Ele vem com a última proposta. Qual foi? No versículo de número 24, do capítulo de número 10. Então o faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Eu estou liberando vocês. Somente fiquem as vossas ovelhas e vossas vacas. Podem ir também com vocês as vossas crianças. Ó, fica dentro, fica perto, deixa as crianças e por fim, pode ir todo mundo, deixa só os recursos que você tem. Eu quero que vocês sirvam a Deus, mas os seus recursos vão continuar servindo a Faraó. A proposta de Faraó é: deixe os seus bens no Egito. O que ele propôs? Que os israelitas deixassem os seus bens para trás, para evitar que eles levassem riquezas para fora do Egito. Faraó já contava com a fuga de Israel para a liberdade. Quando ele exige que as ovelhas e as vacas fiquem, ele está planejando que a fome debilitasse o povo na jornada. Quando o inimigo, quando o Faraó tem domínio sobre aquilo que a gente tem domínio, pode deixar aqui, obrigado, tá? Quando ele tem domínio sobre as nossas finanças, sobre os nossos recursos. Pastor, eu estou salvo, eu estou liberto, eu já saí do Egito, mas os meus recursos estão tudo lá no Egito, porque quem controla é Faraó. É ele que vai dizer se eu posso entregar o dízimo ou não, é ele que vai dizer se eu posso ofertar ou não. O que adianta, meu irmão? A pessoa tem uma liberdade limitada, porque continua preso os seus recursos com Faraó. Deus está querendo nos ensinar que tudo que nós temos tem que existir para glorificar o nome dEle. Deus não é dono só do meu coração, Deus é dono da minha vida. Deus é dono do salário que eu recebo. Deus é dono do ar que eu respiro. Deus é dono do carro que eu dirijo. Deus é dono dos recursos que eu tenho. Deus é dono do patrimônio que eu tenho. Nós não podemos servir a Deus pela metade. Nós não podemos servir a Deus, né, parcialmente. Não, quando nós entregamos a vida, junto com a nossa vida vai tudo o que nós temos. Vai os nossos recursos, vai a nossa oferta, vai a nossa lealdade nos dízimos, vai tudo, querido. E não adianta, sabe por quê? Se eu aceitar essa condição de Faraó, eu nunca vou conseguir levar para o reino de Deus os recursos que eu tenho. E Deus está querendo me ensinar: leve os seus recursos junto com você, porque se você levar, eu vou sustentar vocês no deserto. Sabe, nós queremos que Faraó controle, porque a gente acha que no Egito tem muito. É quando a gente coloca a nossa confiança na administração de Faraó, ao invés de confiar na administração de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Você está saindo do Egito, do maior império da época. Consagre o que você tem ao Senhor e leve para o deserto. Você vai viver uma provisão diária de Deus. Maná vai cair do céu, a água vai sair da rocha, Deus vai soprar um vento oriental e as cordonizes vão cair no deserto para alimentar você. Sabe o que a Bíblia diz? Deus sustentou o povo no deserto 40 anos. Todo dia caía maná do céu. Tem alguém comigo aqui hoje para acreditar nisso? Eu estou falando de mais de 2 milhões de pessoas sendo sustentadas todo dia no lugar mais difícil da terra, no deserto. Deus não deixou faltar. A Bíblia diz que o sapato e nem a roupa se gastaram no corpo das pessoas enquanto elas caminhavam. Você já imaginou caminhar 40 anos com o mesmo sapato? As irmãs não iam gostar. O sapato ele ia renovando no pé, a roupa ia crescendo junto com as crianças. Deus mandava maná, Deus sustentava o povo, Deus abria a rocha e a água saía. Você sabe o que é isso? Nós não precisamos deixar os nossos recursos na administração de Faraó. A nossa dependência tem que estar em Deus, meu amado. Leve o que você tem para dentro do reino de Deus, que Deus vai cuidar de você. Tem alguém para receber essa palavra? Levante sua mão aí, querido, que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se você entregar os teus recursos para Deus, Ele vai garantir o teu sustento, ainda que você esteja no deserto. Eu estou pregando para a gente aqui que não confia na administração desse mundo, mas entrega os seus recursos a Deus e vive milagres, meu amado. Eu estou liberando uma palavra aqui. Tudo que você tem plantado no reino de Deus aqui vai voltar para você de forma multiplicada.
cada dízimo, cada oferta, tudo que você tem trago para o reino de Deus, Deus está dizendo: eu vou garantir o teu sustento no deserto e não vou deixar faltar nada. Ou alguém tem que fazer um barulho de vitória aí, querido. Faz um barulho de vitória. Pastor, eu entreguei, foi meu coração. Não entreguei o meu bolso. Só entreguei meu coração. Não. A nossa vida toda pertence ao Senhor. A nossa vida. Então qual é a proposta de Faraó? Deixe os seus recursos comigo. E qual foi a resposta de Moisés? Capítulo 10 e o verso 26. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará. A primeira parte do verso 26. Sabe o que Moisés está dizendo? Não vai ficar nada para trás. Nada. Nada para trás. Tudo que é nosso. Nossos velhos, nossos jovens, nossas crianças, nossos recursos, vai tudo para o lugar onde Deus quer nos encontrar. Sabe, querido, Deus está querendo ensinar uma lição para a gente aqui. Quem tem promessa não precisa negociar com o inimigo. Não tem nada que Deus vai fazer na sua vida que Ele dependa uma unha daquilo que tem lá no mundo. Tudo que Ele tem para cumprir na sua vida, Ele é poderoso para realizar. A proposta de Deus é que nós consagremos a Ele tudo que nós recebemos. E a conclusão desse texto, dessa história, é que Moisés não fez nenhuma concessão a Faraó. Ao contrário, Moisés aumentou as exigências. Porque quando Faraó disse: vai vocês todos, deixa os recursos, Moisés disse assim: vai os nossos recursos, e eu vou dizer uma outra coisa: você ainda vai dar mais para a gente, porque nós vamos levar até o que você tem para consagrar ao Senhor. E a Bíblia diz que eles saíram em prosperidade do Egito. Saíram próximos e entraram no deserto e viveram os milagres de Deus. Você está com medo de quê, querido? De se entregar totalmente a Deus? Você não sabe o tanto de milagres que está te esperando no lugar que você está achando que vai ser difícil. Você está achando que vai ser difícil, mas vai ser o lugar onde você vai experimentar relacionamento profundo com Deus, uma vida de fé, uma vida espiritual. Você vai caminhar no deserto, mas você vai estar junto com a sua família. Você não vai dividir a sua família, seu casamento não vai acabar, não vai faltar recursos para você no dia a dia. Então a palavra que Deus colocou no meu coração para você hoje é essa: você tem promessa, você não precisa negociar com o inimigo. Tem promessa aqui? Faz um barulho aí de uns 10 segundos aí, querido, de glória a Deus. De glória a Deus, de aleluia. O diabo quer, amados. O diabo quer destruir as nossas famílias. Eu fico preocupado. Eu tenho falado isso aqui nos cultos para vocês. Eu fico preocupado quando eu vejo. Eu sou pastor de ovelha, querido, eu não sou mercenário. Eu fico preocupado quando eu vejo famílias sendo destruídas. A gente procura, ensina, aconselha, ora. As pessoas muitas vezes não querem enxergar que é tudo uma artimanha, que é tudo uma lábia do inimigo. Querem destruir o seu casamento, querem separar você do seu esposo e vice-versa, e automaticamente dos seus filhos. Uma família dividida. Uma das coisas que me deixa mais feliz na igreja é ver uma família chegando junto na igreja, um casal chegando de mão dada na igreja. Sabe por quê, meu irmão? Isso é um troféu no mundo espiritual. Isso é uma vitória diante do inferno. No meio de uma geração igual essa que nós estamos vivendo, que ninguém quer ouvir ninguém, que todo mundo tem o seu próprio nariz e decide as suas próprias coisas e não quer saber de nada, quer tomar suas próprias decisões. Isso é um troféu no mundo espiritual. Quando você chega com sua família na casa de Deus, isso me deixa alegre. E o que me deixa triste, quando eu vejo famílias que estão sendo divididas, que estão sendo separadas. Há pouco tempo atrás eu liguei para uma família: cuidado, vocês estão muito sumidos da igreja, cuidado. E a pessoa virou e falou assim para mim: pastor, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Pastor, eu tenho que aproveitar para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, pastor, eu vim aqui para isso. Eu não vim aqui para estar na igreja, eu vim para ganhar dinheiro. Sabe, irmãos, o que adianta ganhar tudo e perder aquilo que você tem de mais precioso? Perder Deus, perder família, perder os filhos. Aquilo que nós fazemos com as nossas crianças aqui a cada domingo, coloca no altar, ora. As pessoas menosprezam aquilo, muitos casais às vezes menosprezam aquilo. Um encontro de casais, um curso de casais, um seminário, coisas que são altamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Eu quero dizer para você, você tem uma promessa de Deus aqui nessa terra.
E a promessa que Deus tem para você, Ele vai cumprir na sua vida, sem destruir a sua casa, sem destruir a sua família, sem destruir os seus filhos, sem destruir o seu casamento, porque Deus não precisa que você negocie com o inimigo. Quem aqui está disposto a dizer não para Faraó? Fica de pé no seu lugar aí agora e bate palma para Jesus.